A Bíblia em Marcos capítulo 4. Nós vamos dar sequência, apesar de um espaçamento aí, na série de mensagens no Evangelho de Marcos, que nós chamamos de Rei Servo, redescobrindo Jesus, sua glória e humanidade. E essa é a 16ª mensagem no Evangelho de Marcos. Nós leremos dos versículos 26 a 34. Abra sua Bíblia, você veio aqui para isso, para ouvir Deus falar com você. E a sua Bíblia é isso, é Deus falando com você. É a palavra dele sendo comunicada a você. E se tem alguém aí do seu lado que não tem Bíblia, compartilhe a sua, para que nós possamos nos focar na palavra de Deus. Agora que você já abriu a Bíblia, ore comigo e peça para que Ele fale com você. Peça para que Ele te nutra, para que Ele mostre para você aquilo que Ele quer. E o título dessa mensagem é que o reino é invisível, inevitável e imensurável. Então, oremos para que Deus nos ajude a perceber o reino dEle e aquilo que Ele tem feito em nós e desejar aquilo que Ele fará através de nós, inclusive coisas que nós cantamos. Então feche seus olhos. Senhor, nós estamos diante de Ti, nós somos Teu povo, ó Deus, alcançados pelo Teu Filho, habitados pelo Teu Espírito, amados pelo Senhor, ó Deus Trino, e nós pedimos que o Senhor nos ajude a ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Nos ajude a entender o que o Senhor quer comunicar conosco. Dá-nos alegria de estarmos aqui, ó Deus, de nos encontrarmos com o Senhor, desse tempo que o Senhor preparou. Edifica-nos, ó Deus, por meio da Tua palavra. Abençoe a mim e aos meus irmãos com gratidão por esse privilégio e alegria por pertencermos ao Teu povo. Obrigado por todos que estão aqui hoje, e eu peço que o Senhor salve aqueles que ainda não creram, não se comprometeram com Cristo, não se entregaram a Ele como Rei, como dono das suas vidas, que ao ouvir a Tua voz hoje, possa haver salvação, restauração, encorajamento para os meus irmãos. Eu peço a Ti, ó Deus, que em nome de Jesus, eu não seja um instrumento incapaz de comunicar o que o Senhor quer. Então me ajude e ajude os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. O resumo, do que nós veremos hoje é que o reino de Deus cresce de modo invisível, inevitável e imensurável. Começa pequeno, mas alcança todas as nações, transformando incontáveis vidas e estabelecendo o reinado do Rei Servo, Jesus Cristo. Invisível, inevitável e imensurável. Obrigado. Esse é o reino de Deus, que eu e você fazemos parte se nós somos cristãos. Mas como que eu posso ilustrar isso de uma maneira que nos marque? Então, eu gosto de histórias, eu gosto de filmes, e hoje vai uma história que virou um filme. Esse daí é Sir Nicholas George Winton. Talvez você nunca ouviu falar dele. Mas ele era um corretor da Bolsa de Valores na década de 30. Ele viveu entre 1909 e 2015, viveu bastante, vindo de uma família judia convertida ao cristianismo. E eles estavam vivendo a sua vida em Londres, ele já era adulto, seus 30 anos, 30 e poucos anos, e ele ouve, em 1938, que a Tchecoslováquia foi invadida pelos nazistas. E haviam muitas famílias judias lá. E ele, que estava de férias marcadas para esquiar, decide mudar os planos e ir à Praga. E ele fica lá durante 9 meses. E o que ele fez? Ele organizou transportes de trem, vistos, documentos e hospedagem para 600
e 69 crianças judias. E ele fez isso sem ajuda do governo, sem redes sociais, um homem desconhecido. Talvez desconhecido para você aqui hoje. Ele juntou seus recursos, juntou amigos, mobilizou pessoas. Detalhe, ele nunca contou isso para ninguém. Inclusive a sua própria esposa, que só foi descobrir num baú no sótão fotos e dados uns 50 anos depois. E aí ela ficou chocada com aquilo. E ela falou, não, isso daqui a gente precisa falar para o mundo. E ela entra em contato com o programa That's Life, isso em 1988, da NBC britânica, e convidam ele para ir até lá. E ele nem sabe direito o que está acontecendo, mas convidaram e ele foi. Esse senhorzinho aí, isso foi perto do fim da vida dele, né? Dá vontade de abraçar ele, né, quando você olha a foto, por isso que eu escolhi essa foto, né? E essas pessoas ao redor são pessoas que eram as crianças que ele salvou, filhos e netos. E em 1988, era um número que não dava para contar. E tem um filme chamado Uma Vida Singular, que você encontra na Amazon Prime, que inclusive é interpretado pelo Anthony Hopkins, que é uma interpretação assim primorosa. Isso é uma indicação. E vai contar sobre a história dele. E ele fica chocado, e você vai encontrar isso no YouTube também. Se você colocar o nome dele, você vai encontrar no YouTube um trecho das pessoas se levantando na hora que o apresentador fala: se você foi salvo ou de alguma forma beneficiado pela vida desse homem, levante. E levanta um número gigantesco de pessoas. E o que isso tem a ver com a nossa mensagem? Eu quero chamar a sua atenção para a possibilidade de haver coisas incríveis acontecendo ao seu redor e você talvez nem faça ideia disso. Coisas maravilhosas, coisas grandiosas. Mas uma dessas coisas, eu quero chamar a sua atenção aqui hoje, sobre o reino de Deus, que está crescendo, transformando vidas, mudando culturas, levando a vida eterna às pessoas. E isso está acontecendo perto de você, está acontecendo aqui agora. Você é parte disso, de algo grandioso. Mas por que é tão importante lembrar isso? Porque pode parecer, algumas vezes, e talvez você pode estar se sentindo assim agora, que os esforços pelo reino de Deus não vai fazer tanta diferença. A gente se dedica, serve, faz, contribui, mas a coisa parece que não anda. Você ora por uma igreja pequena lá numa favela na Ásia e manda uma oferta para algum missionário que está lá, mas você nunca mais vai ouvir falar nada sobre aquilo. Ou você lidera um grupo pequeno com gente que mais falta do que vai, avisa 2 minutos antes. E se você é dessas pessoas que faz isso, mude, se organize, valorize o grupo pequeno. Porque aí você não sobrecarrega seu líder. Ou você é alguém que dá uma oferta para um irmão em necessidade e fala: como essa pessoa vai viver? A minha ajuda é tão pequena, que diferença vai fazer? Ou você ora por um conhecido no trabalho, silenciosamente. Ele não gosta de crente. Mas você ora e ajuda. E tenta ser o melhor cristão possível, sem negociar a sua fé. Ou quem sabe a sua realidade aqui hoje é de um coração apertado, porque você está cuidando do seu pai ou da sua mãe, que são idosos, que talvez estão com alguma doença degenerativa, e você está cansado e demanda tudo de você emocionalmente, e você fala: qual é o sentido disso? Será que Deus está vendo isso? Será que o reino de Deus tem a ver com isso que eu estou fazendo? Trocar fraldas, cuidar de pessoas. Sabe quem pensava que esses pequenos esforços não valiam muita coisa? Os líderes religiosos
que andavam pela Galileia e ouviam sobre um mestre judeu diferente. Eles falavam, não, isso daí não é grande coisa. Vamos para Jerusalém, que lá que a coisa pega. Os debates teológicos e tal. Não a Galileia, Galileia dos gentios, povo misturado, gente pobre. Ali não é o centro intelectual, religioso. Será que é possível que havia algo importante acontecendo ali, enquanto Jesus estava ensinando? Um monte de gente passou ao redor e nunca viu, nunca notou. E talvez você está aqui hoje e nunca notou Deus, nunca se importou com Deus. E a palavra de repente está te fazendo notar, peraí, Deus é importante. Ele é uma realidade que eu preciso considerar para a minha vida. O que esperar de alguém vindo de Nazaré? Em João 1,46, Natanael diz, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Essa era a mentalidade que se tinham. Mas Deus estava brilhando através de Jesus, a sua luz. O reino irrompeu. E ele estava fazendo isso através de um carpinteiro desconhecido e improvável. E ele está fazendo isso através da minha vida e da sua hoje, amém? Pessoas desconhecidas, talvez, improváveis, talvez não a pessoa mais simpática, mais conhecedora, mais bem-sucedida, mas alguém que o ama, está vivendo de um modo que o honre. E se você tem se esforçado para ser fiel a Cristo, a amá-lo com tudo que você tem, lá no lugar que Ele te colocou, se alegre. Você está agradando a Deus. E esse conceito é o coração das parábolas que nós vamos ver hoje. Porque para entender como que Ele faz isso, nós precisamos olhar para o que já foi dito. Para aquilo que já está claro na palavra de Deus. E agora sim a gente vai ler Marcos, que você já preparou previamente, com essas informações básicas, e vai perceber algumas nuances. Leia Marcos capítulo 4, dos versículos 26 até o 34, e diz assim, Jesus disse ainda, o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Ele dorme, acorda de dia e de noite, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Disse mais, com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Até aqui a palavra de Deus. E entrando aqui no nosso texto, nós entendemos que algo está acontecendo. O que está acontecendo no capítulo 4 do Evangelho de Marcos? Jesus está contando parábolas, ensinos com princípios que ensinam outras coisas mais profundas. Princípios simples que as pessoas entendiam, que ensinam outras coisas mais profundas. E Jesus já contou duas até aqui, nesse capítulo. Ele contou a parábola da semente ou do semeador, que fala que nós temos que ouvir a mensagem, acolhê-la na terra do nosso coração, abraçar o reino, e aí nós seremos transformados e nos transformaremos em pessoas frutíferas. Ele contou a parábola da lamparina ou da luz, que ensina que Jesus é luz e trouxe a luz da palavra de Deus, e que Ele ilumina a nossa alma, e que por isso a gente tem que abandonar as distrações, que são passageiras, que são insignificantes, comparada com o privilégio que é receber essa luz dele, e aí nós participamos do seu reino. Só que fica sempre uma questão que eu precisei estudar horas e horas essa semana para conseguir sintetizar
e chegar nisso aí que vocês estão vendo. O que é o reino de Deus? A gente canta sobre o reino, a gente ouve sobre o reino, a gente acredita que faz parte do reino, mas o que é esse reino? O reino de Deus é o domínio, o governo soberano e redentor de Cristo, que abrange toda a criação e será plenamente consumado na sua próxima vinda, ou na sua segunda vinda. Teologicamente, nós dizemos que o reino já chegou através de Jesus, mas ainda não foi plenamente manifestado e consumado. Por quê? Porque Jesus ainda não destruiu o pecado. Ele ainda não transformou todos nós naquilo que seremos transformados. Ainda há maldade, injustiça, destruição, e nós somos parte disso através dos nossos pecados. Então, esse reino, ele chega, ele se manifesta através de nós, pela nossa ética, pelo nosso jeito de viver, que está aqui na palavra, que flui dessa visão. Jesus reina, ele não está crucificado, ele passou pela cruz e reina hoje, ele está no trono. Então todas as áreas da minha e da sua vida, seu trabalho, a cultura, as coisas culturais que você consome, o governo, a sua família, inclusive a igreja, todas as áreas estão sob o domínio de Cristo e precisam ser submetidas a Jesus, reordenadas pelos padrões da palavra de Deus. E para isso, nós precisamos conhecê-lo como rei, não como coach, não como colega e não como mestre revolucionário político, não, mas como o rei que governa toda a criação. E por isso nós podemos representar Jesus, o rei, em todas as áreas da existência. E inclusive, eu e você só conseguimos desfrutar das coisas boas que ele dá, se nós conhecermos-o como rei. Porque o único jeito de ter prazer na realidade é tendo a nossa realidade, a nossa vida, os nossos desejos reordenados por Jesus. Porque foi ele que criou a realidade. Então ele pode dizer o jeito certo da gente viver. E nos dar a alegria que nós buscamos, sem sermos escravos do pecado, sem nos dobrarmos aquilo que nós amamos. Mas e a igreja? Eu aprendi em algum lugar que a igreja é o reino. Não. A igreja é parte do reino. A igreja, ela manifesta, ela anuncia o reino. O reino está chegando. A igreja é uma embaixada. Você quer ver o reino de Deus nesse mundo? Olhe para a igreja, olhe para os cidadãos do reino, que são os discípulos de Cristo. Mas o governo de Cristo é muito maior do que simplesmente a realidade da igreja. Deus é visto e admirado aí, em qualquer lugar, por meio da vida e da vida em comunidade dos cidadãos do reino, que somos eu e você. Então, tendo essa breve introdução, lembrando que o reino é invisível, inevitável e imensurável, agora nós podemos entrar no texto bíblico. Por quê? Porque há um crescimento que é oculto, expresso na primeira parábola. O homem joga a semente, ele dorme, acorda, o tempo passa e a terra por si mesma dá o crescimento. A gente não vai focar em cada detalhe, porque o propósito da parábola não é esse, pegar cada detalhe e achar uma interpretação para cada detalhe, mas o foco aqui é a ideia central. Jesus compara o reino de Deus a esse homem que joga a semente e foca no crescimento. E no versículo 28, quando fala que a terra frutifica por si mesma, na minha versão, esse si mesma, automate, que é onde vem a palavra para nós, automático, essa é a raiz da palavra em grego. Significa o quê? Que o reino de Deus, a partir do momento que tem essa semente dada por ele, vai crescer
sem a ação direta do ser humano. Não depende de mim e de você. O reino de Deus, ele cresce porque Deus garante o crescimento. Ele que faz a ação divina e direta. O semeador semeia, mas há muitos semeadores. Se você não semear, outros vão semear. Não perca o privilégio de fazer parte disso. Mas não ache que o reino está restrito a você. Que se você não falar e não fizer, Deus vai ficar de braços cruzados falando, que pena, não posso fazer nada. Porque o crescimento espiritual, ele é invisível no começo, mas ele é garantido. E talvez você já se dedicou a um projeto que não foi para frente, sabe? Tocar um instrumento. Quantas pessoas aqui já começaram e não foi para frente e hoje você não toca nada? Estamos junto. Ou talvez um novo hobby, né? Eu vou aprender a pintar, né? Eu não vou nem pedir para você levantar a mão. Ou uma nova dieta. Dieta é hobby, gente. Dieta é um hobby, né? Todo começo de ano a gente começa e tal, alguns se perdem, alguns conseguem viver mais regrados. Mas com certeza você tem algum projeto que não foi para frente. E a parábola quer dizer que, diferente dos meus e seus projetos que não vão para frente, o reino de Deus é garantido por Ele. Amém? Essa é a nossa esperança. E todo aquele que empreende com Jesus, tem o resultado garantido. De que o reino de Deus vai transformar tudo aquilo que Deus quiser e alcançar todos aqueles que Ele quiser. Não no nosso tempo, não para a nossa denominação, não necessariamente para a nossa igreja, nem para mim e para a sua conta bancária. Mas Ele vai alcançar e suprir todos os propósitos. Agora, olhando para você particularmente, você já teve medo que a sua fé não desse conta? Você fala assim, Deus, minha fé é meio fraquinha, meio capenga, né? Eu sou jovem, ou eu já estou mais velho, ou eu sou muito novo, ou eu trabalho demais, ou eu não fui discipulado. Todos nós temos os nossos calcanhares de Aquiles. Mas você já teve medo? A minha fé não vai dar conta, eu não consigo, eu não vou aguentar enfrentar isso que tem pela frente. Será que eu vou conseguir ser fiel a Deus no meu trabalho? Será, Senhor? Está difícil aquele ambiente. Ou tem tantos homens, se você é mulher, e tantas mulheres, se você é homem solteiro, bonitos lá, e estão dando bola para mim. Será que eu vou conseguir me manter fiel? Será que eu consigo dizer não à tentação? Eu vou conseguir permanecer orando, lendo a Bíblia, servindo? Eu estou na fase de vestibular. Eu só ouço dos meus pais, você tem que passar, eu investi muito dinheiro em você. Passe nesse vestibular. Se você é pai, não seja assim. Mas será que eu vou dar conta de amar a Deus e de cuidar daquilo que Ele me deu, que é prioridade? Eu estou tentando estudar para concurso, eu estou buscando o melhor para minha família. Deus, será que eu vou conseguir? Ou você que é pai, né? A nossa geração, você viu que a nossa geração de pais com filhos pequenos, né? A gente, se quiser, domina o mundo. A gente só não pode deixar eles dominarem a gente. E aí você que é pai de primeira, segunda, quarta viagem, fala, será que eu vou dar conta de ser um bom pai para essas crianças? Será que eu sou o suficiente para conduzi-las a Cristo? Se você passou por isso, calma, cristão, calma. Eu quero te encorajar lembrando de uma coisa, quem te carrega pela caminhada é Ele. Filipenses 1,6 diz, estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Deus vai te sustentar sim. Você pode derrapar, você pode até capotar, mas você não vai ficar parado na estrada. O sangue do Filho te guarda e te conduz. Você já teve a semente plantada no seu coração? Se sim, ela está agindo em você. Em 1 Pedro 1, de 23 a 25, Pedro vai falando, vocês foram regenerados por meio da palavra de Deus, que é permanente, é viva. Ela não perde o valor. E no final ele vai falar, essa palavra permanece para sempre, e é o evangelho que foi anunciado a vocês.
Essa é a âncora da nossa alma, não é o nosso esforço. Pode até parecer que a sua vida na fé está quase parada, né? Está invisível. Nossa. Mas continue firme, venha ouvir a palavra, se junte ao GP, ore, busque bons livros, peça ajuda, não pare. E inclusive, ouça com atenção, pode ser que na sua trajetória você tenha feito coisas vergonhosas. Coisas que você tem vergonha de falar, admitir. Você tem vergonha de lembrar, quanto mais falar para alguém. Talvez você tenha dito coisas sujas, coisas destrutivas, cultivado coisas malignas no coração. Mas se você é cristão, seus pecados foram perdoados em Cristo. E se você não é, eles podem ser perdoados em Cristo. Venha a Ele. Mas apesar de às vezes a gente estar capengando, às vezes a gente se lembra que o reino avança. E o reino avança através de nós também. E Jesus garantiu que independente das nossas capacidades e recursos como igreja, e aqui eu estou falando para nós, Nova Aliança, Ribeirão Preto não será alcançado por nós apenas. Algumas pessoas têm chegado, glória a Deus por isso, nós amamos vocês que estão chegando, sejam bem-vindos. Mas se não chegar ninguém nos próximos meses, não quer dizer que o reino parou. A nossa igreja não é o único lugar que prega o evangelho. Então se anime, continue trabalhando. Deus vai vencer, sempre. Mas trabalhe junto conosco, porque a nossa vontade é que chegue gente através de nós também ao reino. Jesus permanece imparável, o reino dele é invencível. Como Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Só que ele diz também que vai ter um tempo da colheita. E é um linguajar meio abrupto, pega a foice, corta e pá. O que ele está querendo dizer? Não se engane, a história não é cíclica. A gente não só vive reproduzindo as coisas. Nós não apenas vivemos como os nossos pais, como diria Elis Regina. O mundo está caminhando para um final. Uma hora Deus vai passar a foice e nós nos encontraremos com Ele. A colheita vai terminar. E queira estar ao lado de Cristo quando isso acontecer. Queira ser um súdito do Rei. Não despreze a graça e bondade dEle. Porque você vai receber ira. A justa punição pelos seus pecados. Nós pregamos graça com alegria, mas nós pregamos sim a realidade do inferno e da ira de Deus, para todos aqueles que o rejeitarem. Tema se você despreza Cristo, tema. Agora nos próximos versículos, nós notamos outro aspecto do reino de Deus, que é o seu crescimento gradual. Então, quando Jesus conta essa parábola do grão de mostarda, não é cientificamente claro que a menor semente do mundo é a de mostarda, mas é a menor que eles tinham o hábito de trabalhar naquela cultura judaica. E aí ele diz que é o menor, mas cresce e fica muito grande. E Jesus, usando esse provérbio, é parecido com o que está escrito lá em Mateus 17:20, que diz assim: vocês têm pequena fé, mas se tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão falar para esse monte vai e ele vai. É esse tipo de comparação. Agora olha para a própria história de Jesus. Olha o início da vida de Jesus. É um início insignificante. Um rei não nasce onde vivem os animais. Não é assim para nós. Para a nossa mentalidade. E foi assim que Jesus nasceu. Uma família pobre, após nascer enroladinho, aquele bebê fofinho, colocado onde os bichos bebem água, não é onde eu e você queremos colocar os nossos bebês, mas o rei foi colocado lá. A cidade dele, Belém, irrelevante, não era o grande centro. Ele não estava nem na capital, que era Jerusalém, e muito menos na capital do império.
O espaço geográfico dos judeus era muito pequeno. E a gente nem sabe o que Jesus fez durante 30 anos da vida. Mas já era o reino chegando, destruindo o domínio de Satanás. O próprio Deus encarnado fez o que durante 30 anos? Eu não sei. Não vá atrás de literatura que não é a Bíblia para entender que você vai encontrar muita porcaria aí. Se Deus não quis dar ênfase, não daremos ênfase. Mas o que nós sabemos é que com 30 anos, ele inicia seu ministério, apesar de todas as expectativas de grandeza terem sido frustradas. Você não investiria no azarão. Você provavelmente investiria em alguém como Paulo, né, de fina estirpe, treinado por Gamaliel. Mas aquele era o criador do universo, destruindo o pecado e transformando vidas. Quem governa a realidade estava andando pela Judéia, Galiléia, e o mundo estava mudando. Como C.S. Lewis diz nas Crônicas de Nárnia, a morte estava andando para trás. O rei estava vencendo os efeitos do pecado. Por isso nós temos esperança. Só que eu e você fomos treinados a pensar em termos de grandeza, de marca, das melhores viagens, morar no melhor bairro possível, no melhor condomínio, frequentar as melhores, as grandes igrejas com muita estrutura. Aquilo que está bombando na internet, é o que a gente quer desfrutar. E às vezes nós desprezamos e nos frustramos conosco, com a nossa história, com a nossa igreja, com a nossa vida, porque a gente não está bombando. Mas como está seu coração? Será que você tem se frustrado com a sua história, com aquilo que Deus te deu? Se envergonhado de quem você é e do que Ele fez? Não se envergonhe. Não se envergonhe. Não despreze os pequenos começos. Deus se alegra em fazer coisas pequenas crescerem e cumprirem a vontade dEle. Amém? Só que o crescimento dessa mostardeira existe aqui, inclusive na nossa história. Pensa comigo. Há 34 anos atrás, esse prédio não existia. Lá quando começou a Nova Aliança, que não era Nova Aliança quando começou, que mudou de nome ao longo do tempo, havia um grupo pequeno e um sonho, plantar uma igreja bíblica em Ribeirão. O pastor Domingos, alguns membros fundadores, gente com uma ideia, no começo dos anos 90, vamos plantar uma igreja. Agora olha aqui ao redor, olha isso. Nós temos até ar-condicionado, gente. Olha que bênção. Olha isso. Foi Deus que fez. Deus usou um monte de gente que nem está aqui para usufruir, mas você está, para contribuir e usufruir. E glória a Deus pelo que tem feito, e a gente segue. A gente segue glorificando a Deus, reconciliando pessoas e aperfeiçoando vidas em Cristo. Essa é a nossa missão. Só que esse reino está avançando através de nós também. Não é só no passado e não é longe. A gente tem visto batismos de gente aqui. E tem gente aí no rumo para ser batizada também. Falando, ei, eu pertenço a Cristo e eu quero fazer parte da família de vocês. Me bota na água. Eu quero, esse é o caminho. Isso está acontecendo através de nós. Gente que está conhecendo o Evangelho, aprofundando o seu relacionamento com Cristo aqui. A gente está vendo crianças crescerem, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, conhecerem a Cristo aqui. Isso é um privilégio para nós. Deus está levantando líderes aqui, gente que fala, eu vou ajudar a carregar o piano. Isso é para a gente se alegrar. E quantos já passaram por aqui e estão servindo em tudo quanto é lugar do mundo? Você pode dizer glória a Deus? Porque a glória é a Deus por isso. Mas a alegria é nossa. O privilégio é nosso. E a memória é nossa. Mas a gente ainda tem muito para avançar. Eu já falei isso há 2 anos atrás. E agora eu atualizei, porque tem mais gente em Ribeirão. A população de Ribeirão
tem 732 mil pessoas. Vamos considerar, que eu não creio que é o fato, que existam 100 igrejas saudáveis. E nós somos uma delas. Lamentavelmente, eu creio que não existem 100 igrejas saudáveis aqui. Mas vamos supor que sim. Se a gente dividir por 100, e nós somos uma dessas, sobra 7.320 pessoas para a gente alcançar aqui em Ribeirão. Beleza? Se a gente dividir pelo tamanho da nossa membresia, que é 280 pessoas, sobra aí, por ano, para cada um dos membros, alcançar 26 pessoas. E alcançar não é trazer para a igreja, tá bom? É alcançar levando o evangelho para que eles ouçam o evangelho. É isso que eu estou falando. Se a gente alcançar uma pessoa pregando o evangelho para ela por mês, aí 2 nas férias que a gente está com mais tempo livre, né? Aí cada um cumpre essa meta. A gente consegue em um ano evangelizar 7.000 pessoas. Parece absurdo? Não é o reino avançando. Às vezes você pega um combo, né, uma família, já ajuda, dá uma gordurinha aí no resultado. Mas eu quero te dar um desafio. Daqui até o final do ano, a gente tem feriados, tem Natal, tem um monte de coisa. Você vai ter talvez um recesso, um tempo livre aí. Escolha uma pessoa, ore por ela, sirva com uma ação concreta nos próximos 60 dias. Chame ela para uma refeição na sua casa e compartilhe o evangelho com ela. Faça a sua missão, faça com alegria, só faz. E confie a Deus os resultados. E depois de fazer isso, chama ela para vir na celebração coletiva e me apresenta, que vai ser uma alegria conhecer também. Depois fala para mim o que Deus fez de agora até o final do ano na sua vida. Mas uma pergunta que é importante, Deus, eu não me sinto capaz. O Mário está falando, mas eu não me sinto capaz, não tem nada a ver comigo. Então responda, o reino está crescendo em mim? Porque o reino está crescendo, mas ele está criando raízes no meu coração? O reino está mudando a minha vida, e eu posso ser crente de muitos anos ou pouco. Porque enquanto as timelines da vida medem o valor pela visibilidade, pelos likes, o reino está crescendo através de discípulos fiéis. E você pode nem saber o que eu acabei de citar. Você pode ser um agente do reino, lá onde Deus te colocou. Se envolva. Mas talvez você está lutando com alguns pecados. E a palavra de Deus diz para você, abandone a mentira, fale a verdade, pare de fofocar, controle a sua língua. E eu vou ser visto através de você. Fique irado, sim, mas não use como desculpa para pecar e destruir e passar por cima dos outros. Ore, respire fundo, não desconte nos outros, e o reino de Deus vai ser visto através de você. E ele faz um convite agora, sejam bondosos uns para com os outros, perdoando uns aos outros. Isso está diretamente ligado à nossa vida de igreja. Perdoe, como? Como Cristo perdoou a mim e a você. Então a gente não pode se afastar das pessoas. Todo mundo é difícil para alguém. Se você quiser conhecer alguém difícil, olhe no espelho. Aí isso já te anima, né? Fala, então vamos servir gente difícil. O reino está crescendo em você? Será que eu e você vemos brotinhos do reino na nossa vida? Será que essa árvore está crescendo dentro de nós? E eu quero chamar o pessoal da música aqui. Peça a Deus para que essa árvore mostre uns brotinhos na sua vida. E aí no final, lá no versículo 33, fala que Jesus usava muitas parábolas. Aqui não quer dizer literalmente que Jesus só falava por parábolas, mas ele usava muitas para ensinar. Ele falava parábolas à multidão e explicava com mais exatidão aos discípulos. E o objetivo das parábolas era confundir aqueles que estavam com o coração fechado.
mas era esclarecer para aqueles que tinham o coração aberto, estavam amando Jesus e falando: é isso, é esse o rei que nós queremos. E aqui Marcos está reforçando: Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. Ele é a esperança, ele é o desejado das nações, é por ele que a sua alma espera. Ser discípulo é mais do que ouvir as parábolas como ouvimos hoje, mas é buscar entender e aplicar. Então escolha hoje ser mais que um ouvinte. Escolha hoje andar com Cristo. Um verdadeiro discípulo deseja compreender o reino, mas deseja cooperar com o seu crescimento. Coopere com o crescimento do reino de Deus. Isso vai ser alegria para você, encorajamento para a sua alma. O que eu farei com isso? Primeiro eu quero falar com os solitários aqui. Se você está se sentindo solitário, você sente que falta vínculo na sua vida, falta amigos, falta relacionamentos que ancorem você. Às vezes você chega, celebração coletiva, vai embora, coração pesado, fala: eu queria alguém para estar comigo, eu queria alguém para me ouvir. Talvez eu até escute essa pessoa, mas eu queria alguém para me ouvir. Eu quero dizer para você que lá no Salmo 68:6, Jesus diz para nós, através da palavra dele, e ouça como sendo assim: Deus faz com que o solitário more em família. Você quer família? Olha ao redor. Olha as pessoas que Deus te deu. Pode movimentar o pescocinho, por favor. É isso. São essas as pessoas que Deus te deu. Você quer gente? Está aí o tipo de gente que Deus te deu. Família. Gente como você. Procure se abrir. Não vá embora correndo. Abraça alguém. Pergunta se a pessoa gosta de abraço. Aí depois que você ouvir a resposta, abraça alguém. Abre a sua vida para alguém. Chama alguém para orar com você, se seu coração está pesado. Quem sabe, chama alguém para almoçar depois daqui. Compartilha aquela comida boa que às vezes ninguém sabe que você faz. Ou todo mundo sabe e está doido para saber, né? O sabor, desfrutar. Compartilha. Igreja é lugar dos que precisam uns dos outros. E Jesus prometeu: eu estou com vocês todos os dias. Agora vivam juntos entre vocês também, porque aí quanto mais melhor. Amém? Que Deus abençoe os solitários para que eles não sejam mais solitários no nosso meio. Mas eu quero falar aos que servem em silêncio. Sim, vocês que servem em silêncio. Você que cumpre a sua escala, que se importa com os outros, que está sempre ajudando aqui e ali na vida da igreja. Você não vai aparecer aqui muitas vezes, a não ser rapidinho, pegando uma coisa, carregando algo. Obrigado, seu serviço é importante. Você pode não ser visto aqui, mas obrigado. Seja você lá na sua casa, homem ou mulher, limpando, arrumando, organizando, carregando, provendo paz para a sua família, segurando as pontas, mas orando pelos outros também. E você fala: será que eu sou notado? Será que meu trabalho faz diferença? E no fundo, talvez dói um pouco. Você fala: nossa, eu gostaria de saber se o meu trabalho faz diferença, porque parece que eu só faço isso. Seu trabalho, aparentemente como o trabalho do Sir Nicholas Winton, pode estar sendo feito em segredo, mas o seu serviço está gerando impacto para a eternidade. Se alegre. Deus está vendo. O reino está avançando através de fraldas trocadas, abraços dados, consultas feitas, ouvidos disponíveis. E isso pode ser feito por todos nós, e está sendo feito por nós. Continue firme. Às vezes alguns frutos vão demorar para você ver, mas virá. Talvez a dor no seu coração é a conversão do seu cônjuge, de um filho, de um amigo, dos pais, mas Deus está ouvindo, Ele está vendo.
Ele está vendo a sua fidelidade. Continue crendo, continue servindo, se agarre a Ele. Muito obrigado a vocês que servem em silêncio e acham que ninguém está vendo. A gente está vendo. Talvez a gente precisa melhorar em falar, mas a gente está vendo e, acima de tudo, Deus está vendo. Mas aqueles que lideram e discipulam, sim, vocês a gente vê, né? A gente vê correndo e vai para lá e para cá, e preocupados e com o coração apertado, e você sente o peso do cuidar, de dar uma resposta bíblica. Às vezes você nem pediu, né, Érica? E aí chegam pessoas falando, eu quero andar com você, eu quero que você me abençoe. E você fala, Deus, mas eu vou dar da onde? Eu não tenho nem tempo para mim. Deus está vendo você também, e o seu amor e a sua dedicação, cuidando, abrindo a sua casa para o GP, organizando escalas ministeriais que facilitam a vida de um monte de gente, e que muita gente não saberia fazer. Deus está vendo. Deus está vendo você encorajar. Mas nem sempre os resultados são visíveis. Pior, às vezes você está tentando ajudar e parece que a interpretação é que você está atrapalhando. Deus conhece o seu coração. As suas tentativas podem ser até mal interpretadas, mas elas não passam despercebidas pelo rei do universo. Continue servindo. Líder aqui da igreja, de qualquer área, servo de Deus, ouça o que Paulo tem a dizer para vocês em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos. Porque no tempo certo, faremos a colheita. Se não desanimarmos. Amém? Ânimo. Continue investindo nas pessoas. O crescimento é obra do Espírito. Joga a semente aqui, rega ali, ora ali, e confia que Deus vai dar o crescimento. Ele já está dando. Pode parecer lento, pode parecer invisível, mas não sofra sozinho. Compartilhe conosco. Ore, invista. Nós, como equipe pastoral, queremos abençoar vocês. Ouvir, encorajar, esclarecer, ajudar. A gente está aqui para isso. Então você, líder, você que discipula, você que serve e se dedica cuidando de outros, procure ajuda. No mínimo a gente chora junto e ora. E Deus vai direcionando a partir da palavra o que a gente pode fazer. Então não desanime. O reino avança. E você faz parte disso. Se alegre. E que a graça do Senhor Jesus e o amor de